Aqui em mais um Diário de Bordo, tendo o prazer de receber a psicóloga, educadora Elizabeth Schneider, coordenadora do curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá. Ela também é professora de Psicologia da Faculdade de Psicologia e do curso de Direito. Beth, eu gostaria de começar esse bate-papo com você, estendendo um assunto tão importante para os nossos internautas, falando um pouquinho de como nasceu a sua opção pela psicologia, né? Paulo, a psicologia para mim sempre foi um desejo, um sonho a ser realizado. Foi um sonho até difícil de realizar, porque, em princípio, não sei se as pessoas da minha faixa etária lembram que a psicologia é uma ciência muito nova, muito recente, né, em vista de outras ciências. E na época que eu sonhava em ser professora, quando eu era criança, eu vivia dando aula para as bonecas. Na verdade, quando eu entrei para a escola normal, antigo curso de formação de professores, que era colégio normal, eu me deparei pela primeira vez com a psicologia e fiquei encantada com a possibilidade de ouvir o outro, de, a partir do seu contato com o outro, auxiliá-lo na busca do seu autoconhecimento, de melhorar a qualidade de vida, de ajudar as pessoas de alguma maneira a crescerem mais, a se encontrarem, e ajudá-los também nas questões das patologias. Pois bem, eu fiquei fascinada com a psicologia, mas a informação que eu tive naquela época é que eu tinha que fazer medicina. Olha que coisa mais triste. Aí eu desisti, porque eu não tinha condições de fazer medicina, e então fui para letras, foi a minha primeira formação. Só depois é que eu percebi que não, a pessoa que me informou de forma inadequada porque pensou que eu quisesse fazer psicanálise. Ou até psiquiatria, né? Pois é, aí me disse, faça medicina e você então vai poder fazer a psicanálise. Não, na verdade, esse é uma confusão que acontece muito. Uma confusão, uma dúvida que eu vejo ainda hoje. Os nossos alunos iniciantes, os jovens que está iniciando o curso de formação em psicologia, ainda vem com essa dúvida. Então, um dos primeiros temas que a gente aborda na faculdade é qual a diferença entre psicologia, psicanálise e psiquiatria. Porque ainda hoje, eu mesma passei por isso. No entanto, foi a minha segunda formação e é onde realmente eu me realizei pessoalmente e profissionalmente. Eu sou muito feliz na psicologia. Perfeito. E dentro da educação, o professor também tem muito essa escuta, né, Beth? Quer dizer, a gente estava conversando no outro dia até sobre um trabalho que você disse que gostaria de fazer com pais, com professores, né, de caráter preventivo. Você poderia dar uma palhinha do que é essa ideia tão bonita? Isso é fantástico, Paulo, porque eu acredito na prevenção. E acho que todo o nosso trabalho, se ele tivesse um caráter preventivo, a gente estaria ajudando muito mais o ser humano e o desenvolvimento. Estou falando a partir da infância. Eu trabalhei com criança há muitos anos e eu percebo assim, a gente sabe que a infância é estruturante do sujeito. Então, a personalidade vai se estruturando na infância. E quando os pais conseguem abrir os olhos e perceber que aquela criança precisa de um apoio psicoterápico, ele está fazendo um trabalho preventivo. Porque a criança consegue solucionar aquelas questões sem evoluir para uma formação de desenvolvimento patológico. Na verdade, eu sempre falo com os pais que é muito fácil o pai levar o filho para o fonoaudiólogo quando a professora diz: seu filho tem problema de linguagem, vamos levar ao fonoaudiólogo? Lógico, vamos. Olha, seu filho tem problema de comportamento, vamos levá-lo a um psicólogo. Como? Meu filho não é maluco? Já vem aquele estereótipo. E vem aquela ideia de que o psicólogo é coisa de maluco. E na verdade a gente sabe que não é. O psicólogo é exatamente esse processo de autoconhecimento, ajuda você a buscar. Exato. E aí, quando os pais conseguem perceber isso e conseguem
por cima desse tabu, levar seu filho ao psicólogo, sua filha ao psicólogo, estará prevenindo muitas coisas a nível de futuro. Então, eu acho que é um trabalho preventivo. E eu fico muito feliz quando a gente consegue mostrar isso aos pais. Né? E nas palestras eu sempre digo aos pais, não fechem os olhos. Eu gostaria de construir uma escola de paz, que eu te falei, no sentido de, não é uma escola, no sentido pedagógico propriamente dito, mas no sentido de orientação aos pais, porque eu percebo na clínica que os pais têm muitas dúvidas e mesmo quando eles têm as orientações, em termos de que se passa de mãe para filho, de vó para mãe para filho, às vezes há uma grande dificuldade de lidar com questões que não se resumem a essa transmissão de saber, que a gente precisa de algo mais. Então eu acho que a orientação é muito interessante também para prevenir. Ajudar um pai e uma mãe que está com dificuldade de educar seu filho, educar no sentido de ajudá-lo na construção do seu desenvolvimento, inclusive do adolescente, que a gente encontra também uma dificuldade muito grande. Tantas resistências por parte da família. Se a criança não vai para o psicólogo na infância, na adolescência, é 1000 vezes mais difícil do pai conseguir fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que acabar trabalhando com os pais, no sentido de orientá-los para que eles possam também passar por esta etapa de vida, do desenvolvimento do jovem, que para mim é uma das mais difíceis. Perfeito, Beth. E dentro do ambiente clínico, agora a gente tem uma série com muito sucesso, já está na segunda temporada no GNT, chamada Sessão de Terapia, com a direção do Celton Mello. Ele coloca ali tanto o lado iluminado como o sombrio da vida de qualquer psicoterapeuta. Como é que foi isso na sua vida? Qual a parte positiva do atendimento e qual a parte mais difícil, assim, algum caso, alguma coisa, alguma sensação que você já teve de contra-transferência para com o seu cliente? Ei, Paulo, eu vou te falar um caso assim que me deu uma sensação, não foi contra-transferencial. Não chegou a ser a ser uma questão transferencial, Foi uma questão de me sentir impotente, que eu acho que foi bem pior. Já vivi situações também contra-transferenciais, porque na verdade, quando a gente está na clínica, atendendo um outro ser humano, a gente está ali num processo onde se estabelece um campo. E esse campo, esse setting, ele é marcado por características de personalidade minha e do outro. E as percepções e as crenças, elas acabam construindo um campo de flutuações onde batem questões inconscientes, você sabe disso, Pois bem, na verdade eu prezo muito pela ética. A questão é assim, quando você sente que algo não vai bem, que você não está sendo capaz de conduzir, direcionar aquele atendimento para o bem do seu cliente, então, se você esbarra em alguma questão que ele trouxe, que bate com a sua, embora a gente busque o máximo de objetividade possível, a gente sabe que somos humanos, então temos alguma possibilidade aí de cair nessa armadilha, aí a gente tem que ser ético, ser autêntico, discutir com o cliente aquela situação e passar para outro colega, onde ele possa ter um atendimento que vá satisfazer as necessidades dele. Isso é ético. É você perceber que você não pode ser onipotente, acreditar que você vai dar conta de tudo, de todos. Isso é um péssimo, uma situação muito inadequada ao psicólogo, Então nós não podemos nos sentir desta maneira. Nós temos que entender que se aquilo não é se eu não dou conta daquela questão, é melhor indicar um outro colega, é melhor que você esclareça com o seu cliente, mas essa é a situação transferencial. Eu me lembrei de uma situação de impotência. Foi quando eu atendi uma criança, que aquela criança vinha com questões assim terríveis, já tinha sido expulsa de vários colégios,
todos os colégios que ela esteve, ela foi expulsa, que é um menino. E a mãe trouxe o menino para trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar com o menino, claro, você vai trabalhar com criança, você trabalha de forma lúdica. Porque a criança não vai chegar como um adulto e falar, tia, a minha angústia é isso. A criança não verbaliza. Então, trabalhamos de forma lúdica, onde nós temos ali condições de observar e aplicar toda a nossa instrumentalização para que a gente possa levantar as hipóteses e compreender o que está se passando com aquela criança e trabalhar as questões. E estava indo muito bem meu trabalho com a criança, até que um dia a mãe chega e fala assim, ah não, doutora, meu filho não vai continuar aqui não, porque estou pagando para ele brincar. E eu não consegui, naquela época, eu não fui hábil, eu acho, o suficiente, eu acho que também tem a ver. Não sei se não fui hábil o suficiente, ou ela se ela resistiu além do... que estava com muita dificuldade de ter aquele filho... De querer compreender isso, né? E depois eu percebi também que a situação era pior do que eu imaginava, das questões familiares, que você sabe que a criança reflete a sua história familiar. E muitas vezes acaba sendo até um bode expiatório, né? E a criança acaba sendo bode expiatório. Nesse caso, a mãe tirou a criança. Isso para mim deu uma sensação muito ruim, porque eu sabia que eu podia ajudar aquela criança, eu tinha certeza que ela ia sair, porque ela estava fluindo, e a mãe tirou a criança. Daí essa sensação de impotência. Foi péssimo para mim. E depois de 6 anos, a mãe voltou no meu consultório. O adolescente, então... já tinha sido até preso. Aí ela voltou para me pedir apoio. Claro que eu aceitei, né, dar o apoio, porque a gente uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas ele não foi. Jovem, então, isso é uma pedra no meu sapato. É uma pedra no meu sapato que eu penso, assim, me deu uma sensação de impotência. Isso foi ruim, quer dizer. Mas isso acontece. E que faz parte dessas descobertas que o próprio terapeuta vai fazendo em relação a si mesmo. E outros casos que cheguem, né, ele já está, às vezes, também mais preparado, né, em determinado momento, até para lidar com essa impotência, que também é uma situação... E aí é uma questão que eu vejo que a gente, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca o conhecimento, mais a gente percebe que realmente está longe de alcançar todo o conhecimento. E temos que buscar mais. E sempre buscar mais. E eu acho que todo psicólogo que está iniciando e que já está, né, na carreira, tem que ter sempre uma atenção muito grande com relação a isso. Não acreditar que ele é o dono da verdade, que a verdade, na verdade, está no outro. Está no seu cliente, e não acreditar que ele vai dar conta de tudo. Porque se ele achar que vai solucionar tudo, ele também poderá estar caindo numa... É aquela analogia do lanterninha de cinema, né? Perfeitamente, acho que sim. Ele vai iluminando focos, mas a decisão final é do próprio. Exatamente, porque na psicologia, o nosso trabalho é mais ou menos isso, de clarear de alguma maneira, né? Eu gostei da analogia do lanterninha. O lanterninha vai iluminando para que o sujeito vá de passo em passo e não caia. Nós, psicólogos, de alguma maneira, vamos ajudando, clareando algumas questões junto com o nosso cliente. E ele vai percebendo as questões que envolvem tudo que ele está vivendo, e no seu passo a passo ele vai construindo o seu próprio caminho. Então eu sempre digo nas minhas aulas, o caminho não está feito, ele se faz ao andar. E bote parado não vai a lugar algum. Também digo isso. Não podemos ficar parados, né, aguardando as coisas acontecerem. Então nós também temos que caminhar. Dar o primeiro passo é muito importante. E dar o primeiro passo rumo à terapia é dar o primeiro passo rumo ao autoconhecimento. E o autoconhecimento, eu acho que é a primeira coisa importante para você estar em contato com a realidade, que é uma coisa saudável, né? Porque o ruim, o patológico, é você não estar em contato com a realidade. Entre os quadros clínicos mais comuns hoje em dia, eu acredito que também na sua clínica
muitos pacientes vêm com a queixa de sintomas muito característicos da chamada síndrome do pânico. E muitas vezes, às vezes, não se configura dessa forma. Eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso internauta o que é um episódio de pânico e o que seria uma síndrome do pânico. Sim, é verdade, Paulo. Há muitos anos que a gente vem recebendo na clínica, constantemente, e cada vez mais, eu acho que atinge já uma parcela muito grande da população, os ataques de pânico. O ataque de pânico, ele se caracteriza por ser um episódio, né? Um episódio, diferentemente da síndrome do pânico, que são vários episódios sucessivos, né, que vão acontecendo e o sujeito acaba tendo uma dificuldade de lidar com o seu mundo externo por conta desses episódios. Para que seja considerado uma síndrome de pânico, tem que ter pelo menos 5 a 6 dos sintomas, né? Entre eles a gente pode aí citar claramente a sensação de desmaio, né? Parece que a pessoa vai desmaiar, perda, né, da consciência, palpitação, formigamento nas mãos, nos dedos, nos braços, sensação de enforcamento. Parece que você está com uma gravata ou uma camiseta, aquela apertada que te dá aquela sensação de enforcamento. Náusea, vômito, tem vários sintomas que a pessoa quando é acometida pela crise, ela acredita que está tendo um ataque cardíaco. Então o que ela faz? Vai correndo para a emergência. Na emergência, ela descobre o quê? Que ela não tem nada no coração. E aí o médico se o médico for médico, né? Porque eu acho que hoje em dia todos já estão muito próximos desse tipo de sintomas para conseguir fazer o diagnóstico diferencial. Ele vai poder dizer assim, olha, você não tem nada. Antigamente a gente ia para o médico numa situação como essa, Paulo, e a pessoa falava assim, isso é ataque de piti, minha filha, vai lavar um tanque de roupa. Já vi vários. Você não tem nada. Se ocupar. Hoje o médico já ficou muito mais humanizado, mais sensível e já percebe que não tem nada orgânico, mas que emocionalmente... Mas o caso dela exige cuidado. Exige cuidado. E já orienta, graças a Deus, né? Então ele pede que a pessoa vá procurar ajuda, né? Porque não é coração. Só que para a pessoa que vive aquilo, às vezes é até difícil acreditar, porque os sintomas são reais. São reais, de fato. Ele não está fingindo, ele está sentindo de verdade. E aí, para ele, é muito complicado. E muito complicado, para além dele, é a família. A família, Paulo, da pessoa que vive uma síndrome do pânico, no começo apoia, não é nada disso. Daqui a pouco, meio que, perde a paciência. Tu não tem nada, você não sabe que você não tem nada. Você tem que fazer, se supera, como se isso fosse. E essa intolerância acaba agravando isso. Acaba agravando, porque além dos sintomas, né, a sintomatologia interna, né, orgânica, você tem também os sintomas externos, que influencia nas suas redes sociais. E a pessoa começa a ter dificuldade para ir trabalhar, porque ela tem vergonha, ela tem medo de passar mal. Uma das grandes, porque a síndrome do pânico, ela é caracterizada como o medo da morte iminente. Então a pessoa tem medo. E aí ela vai começar a ter sintomas cada vez mais agravados. E quanto mais ele deixa de buscar apoio, porque na verdade a gente precisa do apoio medicamentoso e do apoio psicoterápico. Não basta só a psicoterapia e não basta só a medicação. É um trabalho em conjunto. E também com a família, né? E a família sempre a gente pede que dê sustentação, mas nem sempre é possível, porque as pessoas elas ficam com vergonha e acabam se isolando. Né?
Porque no trabalho é difícil. Como é que eu vejo hoje, Paulo, as pessoas terem vergonha e medo de falarem que estão acometidas do pânico. Então fazem o tratamento escondido. Porque acha que se falar no trabalho, vão achar que ela é maluca. E às vezes, mesmo quando não tem esse medo, Beth, aí uma pergunta, uma curiosidade minha, você chegou a ter uma situação em que, mesmo na condição de psicoterapeuta, você meio que resistiu à ideia de admitir que estava. Verdade. Né? Porque eu sou um exemplo vivo. Porque eu não fui acometida. Eu tive síndrome do pânico. E quando eu até faço questão de falar com o meu cliente, com o meu paciente na clínica. Olha, eu entendo perfeitamente o que você está passando, porque quando eu tive... Eu não acreditei. Não, Paulo, na verdade eu fiquei tão revoltada, porque como eu já atendia muito, né? Eu virei para o meu médico e falei, mas doutor, qual é o diagnóstico? Ele, você sabe. Você estava num processo de negação, né? E eu dizia, não, quem tem que me dizer é você, porque era muito difícil aceitar. Né? Então você percebe na pele como é duro você aceitar que você está vivenciando uma patologia, um problema, uma doença que é inteiramente de ordem emocional, mas que afeta o orgânico. Sim. Então, foi aí que ele mesmo, o meu médico, ele falou, tenho certeza que você vai compreender muito melhor os seus pacientes. Agora, imagina eu, que sou um neurologista, não posso ter um tumor no cérebro? Aliás, justo, de fato. Perfeito. Agora, eu queria que você dissesse para os nossos internautas, porque existe esse mito, né, também de que a terapia é um processo muito caro, que as pessoas não têm acesso. E a própria mídia é muito insuficiente as informações sobre isso, porque a terapia está ao alcance de todos. Né? As faculdades oferecem essa oportunidade através do seu serviço de psicologia aplicada. Você trabalha na Estácio já há bastante tempo. Dê uma dica para os nossos internautas que de repente estão vivendo essa situação ou outros quadros clínicos, de como eles poderiam procurar essa ajuda. Na verdade, essa é uma questão muito séria e é claro que a gente sabe que o atendimento não é uma coisa barata, não nem sempre é acessível a todo mundo. Mas hoje em dia, Paulo, a gente também sabe que há uma popularização. Quanto mais é evidente a necessidade do atendimento nas próprias clínicas, né, de serviço social, mas nas faculdades, todas as universidades que têm faculdade de psicologia, tem o atendimento na clínica escola. No caso, o Serviço de Psicologia Aplicada, que nós chamamos de SPA. Da Estácio nós temos em todos os campi. Todos os campi que tem psicologia, então são eles Taquara, Centro, no Rio Comprido, Barra, Santa Cruz, Niterói, Norte Shopping, todos eles tem a clínica escola, é em perfeito funcionamento. A pessoa se inscreve e é social. É um serviço social, quer dizer, a pessoa paga uma taxa muito pequena. Não é só Estácio. Todas as universidades. De caráter simbólico, né? Todas as universidades têm esse atendimento que está ali para a comunidade carente. Ao alcance. E onde os alunos que estão se formando já atendem com a supervisão do professor. Perfeito, Beth. Eu queria agradecer, olha, é uma conversa onde a gente começa a falar de psicologia, que a gente... Nossa, é tanta coisa. Mas esse é o primeiro de muitos encontros. Eu quero que você, inclusive quando eu falei sobre esse boletim para pais e professores, é um sonho nosso, né, Beth, de a gente desenvolver isso dentro desse espaço de campo cultural, muito breve. Muito breve. Sim, muito breve. Espero que a gente possa desenvolver um bom trabalho, que a gente possa ajudar muita gente com relação à orientação e à prevenção dessas questões emocionais. Muito obrigada também, Paulo. Estar com você no Divã Cultural é sempre uma oportunidade de estar com o mundo lá fora. Obrigado e até o próximo Diário de Bordo. Até o próximo.